Essa é a doutora Anna Lembke, né? Então, professora da Universidade de Stanford. Então, eu vou utilizar a especialidade dela, é exatamente essa, a parte da dopamina, na neurociência, inclusive na psiquiatria. Ela tem um banco de dados muito bom, e o livro é ótimo, mas eu não vou utilizar o livro, é um pedaço de cá e de lá. Eu fiz uma aglutinação de vários pedaços. Então, esse pedacinho é dela, que é só um trecho, onde ela fala assim: existe um equilíbrio dor e prazer. E isso envolve, sim, envolve um mecanismo de neurotransmissores, que um deles é a dopamina, que é o foco aqui, não dá para a gente abordar tudo, né? Então, o corpo, quando ele é colocado em desafio, a mente humana, emocionalmente, ou aspectos físicos de um insulto, digamos assim, ou de um desafio, existe uma parte do seu corpo que os neurônios, então, trabalham e perguntam: tá, então, e agora, como a gente arruma isso? Então, existe todo esse mecanismo pré-sináptico que, então, se adapta a modular. Então, existem os neurotransmissores que vão modular para tentar consertar coisas, para deixar em equilíbrio, já que o contexto é esse desta aula. Então, neurotransmissores são como bolas de beisebol, eles, né, são jogados e tem alguém que vai catar esse neurotransmissor, que é esse jarro, que é exatamente o receptor químico. Então, o jarro é o neurônio pré-sináptico e o apanhador é o neurônio pós-sináptico. Então, o espaço entre o arremessador e o apanhador é a fenda sináptica. Assim, a bola é lançada entre quem arremessa e quem apanha. Então, esse processo tem que estar sempre em um nível de equilíbrio, numa resposta adequada para o desafio que está acontecendo. Então, existem muitos neurotransmissores importantes, mas vamos nos concentrar na dopamina. Então, existem as respostas em função de estímulos. Então, existem estímulos que estamos conscientes deles e que, portanto, podemos ver que tem um efeito e que o resultado final é até benéfico. Quando você, então, está fazendo alguma coisa que está num ponto ideal. E existem os estímulos que são invisíveis ao ser que está cego e não está percebendo, está entregue a os impulsos de um meio que foi preparado para lhe causar um dano de propósito, que segue uma série de estratégias e são tão contundentes e incisivas e constantes que te geram um quadro crônico, que esse retorno dessa homeostase é difícil, então acaba gerando um efeito que ou é déficit de algo ou então é o excesso de alguma coisa. Então nós vamos voltar aqui para a dopamina, que foi identificada pela primeira vez como neurotransmissor no cérebro em 1957, blá, 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 tem a história aí que não precisa. Tem os avanços neurocientíficos nos últimos 50 a 100 anos, incluindo avanços na bioquímica, novas técnicas de imagem, o surgimento dessa biologia computacional, permite, então, veja bem, anota o caderninho, biologia computacional, e a biologia computacional, presta atenção, não liga os pontos ainda, mas você vai ligar, lançam luz sobre os processos fundamentais de recompensa. Então, tem um lado positivo, como tudo tem dois lados. Eu sempre ensino isso, tudo tem duas vias, a ascendente e a descendente, a que te leva num processo expansivo de compreensão e de ganho, e a que te gera destruição e desequilíbrio, desconexão. Tudo tem duas vias, sempre. Então, ao entender melhor os mecanismos que governam a dor e o prazer, podemos obter uma nova visão sobre por que e como muito prazer leva à dor. Então, estamos vivendo em uma época
de acesso sem precedentes a estímulos de alta recompensa e alta dopamina. Presta atenção agora, porque isso é o que eu vou falar, tem a ver com o que está acontecendo, o que vai acontecer, e você tem que estar ciente disso. Então, nós temos hoje esse estímulo enorme entre drogas, comida, notícias, jogos de azar, compras, jogos em geral, que é esses horrorosos que o pessoal fica só matando coisa nos jogos, eu acho. Para que você está fazendo? É só mata, mata, mata. Mensagem de texto, sexting, ligado a essas coisas sexuais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, e um monte de mensagem e tudo para você ver de curto prazo, memória de curto prazo, rápido, rápido, memória de curto prazo, e isso encurta os neurônios de longo prazo, altera o cérebro, encolhe o cérebro, não estou nem falando da parte neuroquímica ainda, vai eliminando neurônios de memória de longo prazo, a pessoa não lembra mais nada, não sabe de mais nada, o que está sendo falado agora se torna único, porque ela não tem correlação com um passado histórico, porque isso morre num cérebro que não tem neurônios que conseguem baixar a informação da nuvem. Aquela que não foi usada, ela está na nuvem. Então, quem tem um cérebro altamente funcional, ela fala, não lembro, mas peraí que eu vou ver. Blá, blá, blá. Ela já acha, já traz a informação, em 2 segundos ela está esperta, já conectou, já entendeu. Enquanto que o outro está na tela azul, não processa, não sabe de nada e faz aquela expressão do vácuo profundo, que é o que nós vemos hoje em grande expressão. É um vácuo profundo, as pessoas nem reagem. A indulgência está ocorrendo também porque não há reação, porque não há elemento de comparação. Não faz sentido, nem deixa de fazer. É não conhecido, é desconhecido. Portanto, é zero. Então, o smartphone hoje é a agulha hipodérmica moderna. Então, ele insere o processo de gerar a droga, fornecendo dopamina digital 24 horas por dia, 7 dias por semana para uma geração conectada. Como tal, todos nós nos tornamos vulneráveis ao consumo excessivo e compulsivo. Aí vem a pergunta, pé no chão, porque eu sou uma pessoa de pé no chão. Você adianta ficar falando? Tira o celular da frente, né? Não, vamos regular o conteúdo. Escuta, isso vai ser inserido em você. O que vai acontecer com as pessoas se a cada vez mais vai existir aquilo que se chama de wearables? Vão ser objetos usáveis. Esse celular que você carrega na mãozinha vai estar inserido em você, se você durar 10 anos, em no máximo 10 anos. Você vai estar acoplado a isso, você vai estar vendo isso na sua frente, realidade aumentada. Isso significa que você vai estar no estado dopaminérgico o tempo todo, desconectado das pessoas, como já vemos isso já em grande desconexão. As pessoas perderam empatia, vão ao show para assistir o show pelo celular, porque elas querem gravar, então elas não estão vendo o artista lá, elas estão vendo o show pelo celular, o que é fascinante, né? Então, elas veem uma pessoa, um acidente de rua, elas tiram o celular para filmar, ao invés de ir lá correndo para socorrer. Então, tudo isso vai eliminando certas áreas do cérebro, que são áreas de empatia, portanto, as pessoas vão se tornando a cada vez mais dentro do caminho do psicopata, né, sem empatia, e vão também sendo incapazes de reconhecer, mensurar coisas, o seu cérebro vai encolhendo, então a inteligência artificial vai assumindo a posição de um cérebro que está perdendo potência e se tornando a cada vez mais doente. Então, o estado dopaminérgico também é um estado inflamado. Então, um pedaço apenas pequeno aqui desse livro, de novo, o Dr. Robert Lustig
The Hacking of American Mind, o sequestro da mente, né? O hackeamento da mente americana, que eu gosto bastante desse médico. Se ele é do sistema ou não, pelo menos tudo que ele fala é a nosso favor. Não vi nada do que ele diga que não é a nosso favor, embora ele tenha um viés, uma opinião, que não deixa de ser uma parte bem importante daquilo que de fato gera o problema. Então, ele fala sempre da questão da superexcitação que o sistema nos dá por várias vias, uma delas é da alimentação, a outra área é essa super oferta de benefícios sem esforço. Então, quando eu falei da esquerda, por causa dessa história, não precisa se esforçar porque você merece, nunca fez esforço nenhum, e não precisa fazer porque vão tirar de quem fez para dar para você. Então, isso destrói o cérebro, gera um ser, além de inútil, em um estado destrutivo cerebral, que eu não vou entrar em todos esses níveis aqui. Então, está em espanhol aqui, mas é a questão da dopamina. Ela pode ser regulada, melhorada, quando a pessoa dorme de 7 a 9 horas por dia. Quando a pessoa vibra, quando realmente ela é capaz de realizar algo. Logro em espanhol, celebra um logro. Quando você vibra com uma vitória que você se esforçou para realizar. Então, existe dopamina positiva, que é aquela que, quando você acorda pela manhã, depois de dormir bem, você está animado, né? Hoje é o dia, né? Eu vou trabalhar, ou vou primeiro para a academia, faz o que você quiser, ou faz que nem eu, acordo, porque eu gosto de pegar a xícara de café e ver as notícias. Depois de ver as notícias, eu estou com a dopamina negativa, mas no estado horroroso e não no estado positivo, mas eu acordo de manhã animada para poder fazer algo. Então, esse é o lado que a dopamina te dá o entusiasmo. Toda vez que a pessoa é entusiasmada, ela tem a dopamina. Agora, cuidado a dose do entusiasmo com a dose do que não enxerga um palmo à frente do nariz e vai ficar de joelhos na frente do algoz, né? Então, isso tem os dois lados da dopamina. Então, quando você faz exercício, você pega vários neurotransmissores, um deles é a dopamina, porque você ficou cansado, só que você está se sentindo legal e porque você está fazendo isso constantemente, ela está na dose certa. A ocitocina, o que está se perdendo hoje, é aquela questão do abraço, do relacionamento humano. Hoje está difícil você falar com as pessoas, porque você falou qualquer coisa que a pessoa não gosta, e aí já vira aquele negócio. Tá mais gostoso ficar longe do que ficar perto. Então, nós estamos perdendo essa coisa da ocitocina e estamos substituindo as pessoas por bichinhos, porque os bichinhos geralmente não nos decepcionam. E as pessoas são capazes de nos decepcionar. Então, nós estamos perdendo um aspecto muito importante do ser humano, né? Tem o Japão hoje aprovando a formação de quimeras. Estamos voltando ao tempo daquilo que se dizia de Lemúria. Então, é o futuro do passado. A Lemúria vai ser agora, a Atlântida vai ser agora. Nunca existiu no passado essa história contada, e sim, é uma narrativa para o presente momento, ou é um algoritmo do sistema. Deixa isso para lá. Então, se você procura ocitocina, meditação, para quem gosta disso, a meditação só me deixa mais nervosa, porque fazer nada para mim é terrível. Eu consigo meditar fazendo algo com um super foco. Então, cada um tem que achar o seu caminho. A ocitocina também é produzida quando você é bom para os outros, não só o tonto dos outros, mas sim quando faz coisas boas para os outros. A serotonina é quando você é um ser agradecido. Então, aquela oração que, cuidado com ela também, né? Que é de agradecer as coisas, estar agradecido pelo dia, pelo que você fez, pelo que você recebeu, é extremamente positivo. Então, desfrutar da natureza, temos hoje essa dificuldade. Ser feliz sem ter que ter uma justificativa para tal é um estado serotonérgico. Cuidado que tem o lado do tonto e tem o lado do equilíbrio. A endorfina é quando você dança, canta, sorri. Então, sorria, ria, né? Ria da desgraça, às vezes ajuda no momento que você está meio negativo, como eu, às vezes fico rabugentando, porque eu vejo que não há uma reação, eu fico rabugenta.
e aí eu rio de mim mesma porque eu estou rabugenta, e isso traz de volta um estado melhor, te tira aquele estado não adequado, né? Então a dopamina é um neurotransmissor, e ele é um neurotransmissor muito buscado porque inconscientemente, por causa da questão da recompensa. Então, a recompensa pode ser positiva e a recompensa pode gerar o aspecto negativo, né? Então, essa recompensa diz ao nosso cérebro que queremos mais da coisa, porque, afinal de contas, nos dá um pico de bem-estar no momento, de ânimo, né? No entanto, toda substância ou comportamento que libera dopamina em extremo leva ao vício, e o vício leva à dor, porque vai pedir cada vez mais e aí vai gerar uma quebra. Então, a serotonina é o neurotransmissor do contentamento, então da felicidade, que diz ao nosso cérebro que não precisamos de mais nada, estamos bem. Então, a serotonina no ponto ideal significa que a pessoa está bem, então ela não vai ficar procurando compensações desnecessárias, jogos de usar coisas, pessoas, abusar de coisas ou de pessoas. Então, a pessoa que está no equilíbrio, ela está no equilíbrio porque ela está num bom nível de serotonina e no nível ideal da dopamina. Então, a dopamina foi importante para a sobrevivência, porque o ser que era animado, né, e via que tinha que sobreviver, ele tem que ter um pulso para isso. Hoje nós vemos as pessoas mortas, elas têm falta de dopamina boa e excesso de dopamina ruim, né? Então elas ficam zip, 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 ou então comem um pacote de batata frita, estou fazendo um paralelo, só uma paródia para dizer, e depois fica com uma hiperglicemia e gera uma série de problemas, frita o cérebro e, se for um jovem, adolescente, tem um ataque de depressão ou um surto psicótico e por aí vai, porque ela se levou a um extremo que desencadeou um processo. Então, a falta da dopamina no ponto ideal, que é a pessoa ser capaz de lidar com a vida da forma como ela está. E ver que quando ela vence o desafio de viver a vida na desgraça que hoje está, mas ela vai vencendo esses desafios, encarando as coisas ao invés de fugir, que é o que a grande maioria faz hoje, foge, brinca de herói, mas na verdade está se enganando e foge.